noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. É com muita alegria, alegria cristã, que estamos aqui estudando, aprendendo um pouquinho cada vez mais, né, meus amigos? E para iniciar a nossa reunião da noite, eu vou compartilhar com vocês uma leitura, uma leitura do livro Fonte e Vida, intitulada Parentes. Mas se alguém não tem cuidados dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Está lá em Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunirmos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emana a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada, edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emprasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com a vitória, no mar alto das grandes experiências. Fonte viva do Espírito Emmanuel e a psicografia do Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, com essa leitura, nós estamos iniciando o nosso Evangelho online dessa noite. Maria Rúbia, você poderia fazer a oração inicial para nós? Oi, Tânia, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos que estão na sala. Vou fazer sim, viu, Tânia? Tá bem. Vamos, então, cada um de nós, com os pensamentos elevados ao alto, pedindo a proteção e o amparo da espiritualidade. Amigos espirituais, dirigentes da nova era, dirigentes espirituais da nova era. E sabemos que cada trabalho da nova era tem a bênção de espíritos nobres estar dirigindo, inspirando, orientando os coordenadores que estão aqui encarnados entre nós, cada um de nós com as nossas tarefas na casa, e que a espiritualidade tem nos apoiado, nos ajudado
com tanto amor, com tanto carinho. E é com alegria que a gente pede a proteção deles nesse trabalho online, que veio para ficar e que a humanidade ainda muito vai precisar. Nós vamos envelhecer e precisaremos de reuniões como essas, que vão entrar dentro dos nossos lares para levar a mensagem de Jesus. Pedimos, então, a proteção da noite, a Tânia, ao orador da noite, desejamos a ele, o Adolfo, que ele seja feliz nas explanações e que cada um em seu lar possa sentir a presença do anjo guardião, dos amigos espirituais. Na paz que o Cristo nos ensinou, nos deixou e nos convoca, nos convida a conquistar, damos por iniciada a reunião da noite. Muito obrigada, Mara, que assim seja. Mas antes de eu estar chamando o nosso convidado da noite, né, ele que estará conosco representando, né, é a USE regional, né, de Franca, né, ele vai falar sobre a família, que estamos na semana da família espírita, da família universal, né, num todo, né, ela começa pequenininha e vai expandindo. Eu vou fazer agora a leitura de uma página do Evangelho. A nossa leitura do Evangelho, deixa eu colocar aqui. Opa. Parentela corporal e a parentela espiritual, item 8. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corporal, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes servem de provação. Não só os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prende os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Está lá no Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Então, meus amigos, com essa leitura, eu vou convidar o Adolfinho, que ele pôs um nome grande lá no estudo dele, que eu não lembro, Adolfinho, eu sei que é a fraternidade, que a gente vai criar entre os familiares, né, meu amigo? Adolfinho, querido, seja bem-vindo, a sala agora é sua, estamos aqui para aprender um pouquinho mais nessa questão da fraternidade. Estamos precisando muito, né, Adolfinho? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Tânia. Os cumprimentos aos amigos do Centro Espírita Esperança e Fé. Sempre que eu tenho
vínculo enorme, toda vez, não adianta, eu fico emocionado no início, eu sinto a presença de muitos espíritos, que eu amo eles, e convivi com alguns desses espíritos, então, assim, o Esperança e Fé é minha casa, é nossa casa, né? É a mãe de Olha, todos. Mocinho, e cortando um pouquinho, os que já estão no plano espiritual, com certeza estão lá com seus computadores mais avançados, aquele que já tem um pouquinho de merecimento te assistindo também, viu? Porque Com eles vêm nos certeza. assistir também, né? Seja aplicando, viu, meu amigo? Fica à vontade. Bom, também cumprimento a Uzi na pessoa do Jean, por mais essa semana tão importante, né? Essa semana onde nós discutimos o tema família, né? Semana da Família. E dos temas que eu vi lá que nos foi passado, né? Esse é o tema que eu mais gostei. Realmente ele é enorme, né? A verdadeira fraternidade. Como expandir o nosso amor além da parentela corporal. Então, o texto do Evangelho é esse aí que você acabou de fazer a leitura, né? E eu, assim, com base nos meus estudos, né? Nas minhas reflexões, eu vou trazer para vocês um pouco daquilo que eu venho estudando sobre esse tema, que é um tema, assim, que eu considero muito, muito importante e também muito atual, né? Bom, antes de mais nada, a gente tem que começar falando um pouco sobre o conceito de fraternidade, né? Já que vamos falar da verdadeira fraternidade. E a verdadeira fraternidade, né, é aquela que é baseada no amor ao próximo. E não poderia ser diferente, né? Na solidariedade e na compaixão. No dicionário, nós encontramos como sinônimo da palavra fraternidade, a palavra irmandade, que é tratar o outro como irmão, né? Então, isso é fraternidade. Normalmente, é aquele tratamento que nós damos aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos sobrinhos, não é? Então, em momentos de dificuldade, seja dificuldade financeira, às vezes não tem com quem deixar um filho, né? Ou às vezes precisa comprar uma roupa, precisa do, 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 do cartão emprestado naquele mês, enfim. É tudo aquilo que nós fazemos por amor, né? Então, esse é o sentimento de irmandade, né? Então, agora, a fraternidade, ela é baseada no amor ao próximo. No caso da família, o próximo são os nossos familiares, né? E só que ela transcende a esses laços familiares, né? Ela transcende aos laços de amizade, porque nós temos amigos que são assim nossos irmãos de vidas anteriores, né? Então nós temos amigos aí que a nossa ligação é tão forte com esses amigos, mas tão forte, né? E afinidade também, né? A gente se conhece num tanto. Então tem alguns amigos aí porque da família universal, né? Então que já vem de outras oportunidades, de outras encarnações, né? E etc. Né? Mas a verdadeira fraternidade, então, ela transcende aos laços familiares, aos laços de amizade, né? E a ideia é que ela alcance todos os seres humanos, todas as pessoas, todos os seres humanos, ou melhor, todos os terráqueos, né? Porque nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai, nós somos filhos de Deus. Então, a verdadeira fraternidade é o quê? É esse mesmo sentimento que nós temos com aqueles de laços consanguíneos, nós temos que ter com todos, todos, indistintamente. Inclusive aquelas pessoas que a gente não curte muito, sabe? Sabe aquelas assim que a gente tem dificuldade no relacionamento? Então, são nossos irmãos também, viu? E não por acaso são pessoas de dificuldade no relacionamento. Então, nós precisamos amá-los também. Eu diria que também não, principalmente, né? Bom, então nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que devemos amar e respeitar a todos, independente da etnia, da cor, do gênero, da orientação sexual, da religião, da nacionalidade,
ou qualquer outra diferença. Independente. Não importa. Nós temos que amar e respeitar a todos. Olha, só aí, gente, já posso parar aqui, ó, já acabou a palestra. Só nesse ponto aqui. Nós temos que amar e respeitar a todos, os nossos irmãos terráqueos. Independente, vou repetir, hein? Independente da etnia, da cor, do gênero, da orientação sexual, da religião, da nacionalidade, independente de qualquer diferença. Nós temos que amar e respeitar a todos. Mas essa recomendação não é minha, não, viu, gente? Mas eu concordo com ela. E também procuro segui-la, né? Então, a fraternidade, acima de tudo, é um sentimento de amor. Sentimento de amor. É importante dizer também, eu esqueci no início de falar, gente, que o que eu estou trazendo aqui são reflexões de estudos que eu estou fazendo. Vocês podem me interromper, podem discordar, podem questionar, porque é um estudo de um companheiro de boa vontade, né? Então, eu não sou mais do que ninguém, não existe professor de espiritismo, tá? Todos nós somos estudantes em matéria de espiritismo. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Em matéria de espiritismo não tem doutor, tá? Então, claro que eu estou trazendo algumas reflexões para vocês pensarem comigo, né? Estou dividindo com vocês os meus estudos, frente a tudo que nós estamos vivendo e ao que o tema sugere, né? Mas voltando para ele, então a fraternidade é um sentimento de amor, de solidariedade, é um sentimento de união, palavras bonitas, né? Que não podem ficar expostas ao vento. Palavras bonitas, né? É união entre os seres humanos. Então, o ideal a ser seguido, a ser vivido, a ser suado, né, por todos nós, né? E é um sentimento que não se limita apenas aos laços de sangue ou parentesco, conforme eu já havia dito para vocês. Então, se estende a todas as pessoas, né? É o afeto demonstrado por quem a gente não conhece. Isso é fraternidade. Afeto demonstrado para quem a gente não conhece. Porque para quem a gente conhece, isso não precisa. É claro que a gente também tem que demonstrar esse afeto para quem a gente ama, né? É claro. Mas eu estou partindo do princípio que isso nós já fazemos todos os dias, não é? Porque tem coisa melhor do que um filho? Tem coisa melhor do que um neto? Uma neta? Uma filha? Tem. Ah, não sei se tem, não. Um sobrinho? Uma sobrinha? Uma afilhada, um afilhado? Tem coisa melhor do que uma cunhada quando ela liga para você? Como é que você está? Você está bem? Pois é, as pessoas brincam muito com cunhada, com sogra. Como que essas pessoas são importantes nas nossas vidas? Viu? Como que elas são importantes? E são pessoas que nos amam. Eu falo isso com muita propriedade. E quando a gente mais precisa, essas pessoas estão lá do nosso lado. Estão da nossa família. Elas não desistem de nós. Viu? Então, mas, além da nossa família, fraternidade é afeto para quem a gente não conhece. Coisa bonita, né? É a convivência equilibrada e agradável entre várias pessoas. Gente, isso tem que ser o quê? A nossa vida. Convivência agradável com as pessoas. Olha, mas essas palavras, parece que elas se perderam, né? Porque nós estamos assistindo no meio espírita tanta divisão. A doutrina nos recomenda a convivência agradável. Isso é fraternidade, né? Isso é fraternidade. E para expandir o nosso amor, né, da parentela corporal, nós temos que cultivar essa verdadeira fraternidade, né? E para isso, algumas coisas são importantes. Alguns valores são importantes. Algumas práticas, né? Então, por exemplo, exercer a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro.
Nós temos que aprender a nos colocar no lugar do outro. Né? A sentir a dor do outro. Porque eu não posso, né, ao ver uma criança subnutrida, né, uma criança que vive numa comunidade indígena, lá isolada na Amazônia, né, em Roraima, né, no caso dos índios Yanomami, eu não posso fazer de conta que aquilo não é comigo. Eu posso fazer de conta que não é um irmão meu. Então, isso tem que me tocar de alguma forma. Né? Eu tenho que colocar no lugar dessas famílias e orar por elas. E dentro das possibilidades, mandar cesta básica, dinheiro, o que for, né? Mas eu tenho que me colocar no lugar do outro. Estou dando um exemplo de criança, né, Yanomami, mas poderia, morador de rua, pessoas que não têm emprego, tanta coisa que eu poderia estar falando aqui, das crianças. Né? Porque criança mexe muito comigo. Eu gosto muito de criança. Né? Criança me emociona. Eu posso falar muito de criança, que logo eu começo a chorar. Né? Bom, então, se colocar no lugar do outro, entender os seus sentimentos, as suas necessidades, né? E desenvolver a compaixão, a solidariedade. Né? Então, esse é o ponto, né? Que é a questão da empatia. Né? Outra coisa é desenvolver a tolerância, né? E a paciência. Ou seja, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Não querer fazer com que o outro seja como eu sou. Não é fazer com que o outro pense como eu penso. Não, eu tenho que aceitar os diferentes, com as suas opiniões diferentes. Eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. Né? Então, isso é fundamental para construirmos uma sociedade com base no respeito, com base na tolerância. Nós que vivemos tempo de tanta intolerância no mundo, na política, agora, pasmem, no movimento espírita. Né? Então, nós temos que conviver com as diferenças. Né? E outra coisa, o diálogo respeitoso. Eu não sou obrigado a concordar com o outro. Eu posso pensar diferente do outro. Isso tem algum problema? Nenhum. Mas eu não posso faltar com respeito. Então, o diálogo ele tem que ser sempre respeitoso e construtivo. Né? Buscando o quê? Compreender o ponto de vista do outro. Não é aceitar, não. Mas eu tenho que procurar compreender. E respeitar o ponto de vista do outro. Né? E, ao mesmo tempo, procurar o quê? Soluções que possam beneficiar a todos. Né? Esse seria um caminho a ser seguido. Outra coisa que é importante para nós, né, nesse sentido, dessa construção da verdadeira fraternidade, né, além da parentela corporal, é conversar e trocar ideias com as pessoas, de diferentes origens, né, de perspectivas diferentes, né, para poder ajudar a ampliar a nossa própria compreensão da vida, do mundo, né, a desenvolver o bom senso, a união e a solidariedade. Então, como que é importante conversar com pessoas? Como que é importante viajar? Como que é importante viajar? E quando estiver conversando, procurar ouvir o outro. Porque tem um filósofo, certa feita, ele falou assim, ouço ódio em suas palavras, mas não ouço suas palavras. Certa feita, um filósofo disse algo mais ou menos assim. Ouço ódio em suas palavras, mas não ouço suas palavras. Que nós possamos ouvir as pessoas. Né? E que nós possamos, ao falar, transmitir o nosso pensamento. E não ficar transmitindo sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de violência. Né? Outra coisa é estender a mão para o próximo. Precisamos fazer isso. Precisamos aprender ou reaprender a fazer isso. Estender as mãos. Né? Ajudar as pessoas que precisam. Né? E de forma concreta. Né? Colocar a fraternidade em prática. Em prática. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Né? Outra coisa é promover a inclusão. Né?
garantir que todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades e direitos, né? E isso é uma forma importante de promover a fraternidade, né? E também a igualdade, que é promover a inclusão. Eu, gente, até os 43 anos de idade, eu estava do lado de lá. Agora que eu passei para o lado de cá, eu sei o que é essa coisa de garantir a inclusão. Porque teve um dia, minha esposa me levou numa oftalmologista. Na época, eu estava na cadeira de rodas. Eu não conseguia ficar em pé, né? E nós ficamos 15 minutos com a cadeira de rodas na rua, porque não tinha aquela rampa de acesso na guia da calçada. Ficamos 15 minutos, poderia ter ficado 1 hora, 2, até aparecer um companheiro de boa vontade. A gente falou, vem cá, por favor, porque eu sou um pouco pesado, sabe, gente? Depois que eu pesei 100 na balança, eu nunca mais contei. Não, eu peso, eu sei o peso, mas eu não vou falar para vocês. Mas passa dos 100 quilos. Então, ficamos 15 minutos. Poderia ter ficado 2 horas. E se naqueles 15 minutos, se eu tivesse vontade de ir ao banheiro? Isso tudo porque não tinha uma rampa de acesso na guia. Isso não fica caro, gente, né? Então, é importante, sim, promover a inclusão. Só quem precisa sabe, né? Agora, quem não precisa, gente, olha, é triste quando a gente vê um conhecido estacionar o carro dele, ele vendendo saúde na vaga de pessoa que tem deficiência. Eu não queria ter, não, mas eu tenho deficiência, né? Também não vou ficar chorando nas minhas pitangas. Não estou aqui para isso, né? Não é. Mas se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, não queira ter, gente. E respeite a vaga daquele que precisa. Viu? Então, isso é uma forma de promover a fraternidade, né? A inclusão. A inclusão. Eu sei que tem um grupo aqui do Esperança e Fé que está até estudando como é que é? Até já me fugiu o nome. Autismo. Hã? Autismo. Como é que é? Autismo. Autismo. Quer dizer, que são pessoas que precisam, né, dessa questão da inclusão, né? Pessoas autistas. Né? E que beleza, né? O tanto que eu tenho um sobrinho autista, o tanto que eu aprendo com meu sobrinho. Que encanto ele é, esse menino, né? Outra coisa também que nós temos que fazer importante, que é o quê? A prática do voluntariado, né? Ou a militância política, né? Ou simplesmente fazer doações. Isso também é importante da nossa parte, para promover a fraternidade, né? Porque, em outras palavras, é ajudar as pessoas que estão precisando, né? Ou que têm alguma necessidade, né? Então, essas pessoas precisam do trabalho voluntário, né? E quem faz trabalho voluntário, quem milita na política, na construção de uma sociedade mais justa, né? E quem simplesmente faz doações, ainda que seja de dinheiro, ou de roupas, ou de alimentos, né? Está trabalhando e está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. E tem gente precisando. Tem gente que está precisando de roupa, tem gente que está passando fome, né? Isso está acontecendo de novo, né? Então, trabalhar para o próximo, isso faz a diferença na vida das pessoas. Isso é um trabalho de fraternidade, né? E também estamos o quê? Cultivando a nossa própria conexão com a humanidade, né? Com esse tipo de trabalho, né? Então, nós podemos participar de organização sem fins lucrativos, as chamadas ONGs, né? De projetos comunitários, né? De movimentos sociais, de partidos políticos, ou simplesmente ajudar as pessoas. Seja ao nosso redor, né, como morador de rua, não importa. O que não falta é oportunidade de trabalho. Agora, a gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer nada. A gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer nada. Eu tenho uma história que eu acho que eu já contei aqui, me perdoe, eu vou contar de novo. É porque ela faz muito sentido para mim, essa história. Porque até uma certa idade, quando eu reunia com os amigos, com a família, nós somos assim, né? Nossa, mas o Adolfo é assim? Nós somos, todos nós. A gente, quando reúne
né? Mas os dois amigos ali, dois familiares, no final de semana, no happy hour, a gente está sempre falando mal da vida dos outros, né? A gente fala muito pouco coisas boas, edificantes, né? Mas nós somos muito fofoqueiros, né? Essa que é a verdade, né? E eu sempre dizia o seguinte: olha, morador de rua, eu dou comida, dinheiro não. Dinheiro não, porque eu dou dinheiro, a pessoa, eu não sei o que ela vai fazer com dinheiro, né? Porque eu posso estar alimentando um usuário de drogas, né? Então eu não acho certo, não sei do quê. Eu até fazia palestra, né? Empolgava, né? Minha esposa fala que eu fico empolgado, eu subo no banquinho, começo a falar, parece que eu estou fazendo palestra, né? Estou no grupinho de amigos. Então, eu sempre falando o quê? Que eu não dava dinheiro para morador de rua. Até que eu tenho um amigo meu que fez uma palestra, né? O Gilmar, não sei se você conhece o Gilmar Canarim, né? E contou a seguinte história. Ele falou assim que ele estava com o Emmanuel, né? E próximo de um posto, uma parada do trem, né, de ferro, e viu um menino, né, usuário de drogas, né? Ô Chico, fazendo uma festa, menino. E o Chico, ó, esse menino aí é usuário de drogas, ele vai pedir dinheiro, eu vou dar dinheiro para ele, não, hein? Não vou, não, porque eu sei muito bem para quê. Aí eu, mano, Chico, mas você não pode fazer isso. Mas por que não? Chico, pensa você. Você tem dinheiro aí, não tem? Eu, mano, sabia que o Chico tinha umas moedinhas, né? Não, tem, então socado aqui. Então, se o obsessor dele ficar sabendo, você está com dinheiro e ele vai ficar sabendo, ele pode até te perseguir. E outra coisa, Chico, se o anjo guardião dele, né, vê você ajudando esse menino, ainda que seja por um caminho que não é dos melhores, ele sabe que pode contar com você o dia que esse menino quiser mudar de vida. Eu não faço isso. Deu dinheiro para ele. E o Chico pegou e deu as moedinhas, e desse dia em diante, o Chico sempre andando com moedinha no bolso e sempre dando moedinha, né? Aí eu falei assim, gente, mas faz sentido o que ele falou. Agora eu, hein, com dinheiro no bolso, se alguém me pedir, eu não vou dar moeda, o obsessor já basta os meus, velho, né? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar umas moedinhas. Nada mais do que R$ 2. 50 centavos, 25 centavos, né? 10 centavos, R$ 1, aquela notinha de R$ 1, moeda, né? Até a nota de R$ 2, no máximo. É o que eu dava. E tinha dia que vinha morador de rua e que falava para mim: ó, sou Adolfo, ó, professor Adolfo, não, eu vou comprar mesmo, está fazendo muito frio. Passei a ficar com dó dos moços. E tinha dia que eles tomavam lá esqueci o nome da bebida lá, o garrote que fala, de quê? Corote. Corotinho. Eu disse, ó, eu vou tomar sim, porque está fazendo muito frio. Aí eu peguei e dei uma blusa para ele naquela noite. É verdade. O dia que ele tomava corote é o dia que fazia muito frio, que chovia. E eu na minha casa, no conforto, na minha cama, com 2 cobertores, 3 cobertores. E a gente tem, né? Não sei vocês, mas na minha casa tem. 3 cobertores. Se procurar, acha até mais, né? E o rapaz não tinha. Então eu precisava tomar. Aí eu comecei, né? E comecei a perceber que eles iam na minha casa, tinha época, e tinha dia que eu não tinha nada, mas ficava ali conversando comigo, mesmo sem eu ter dinheiro, que às vezes você não tem trocado, né? Então eu percebi que eles não iam na minha casa por causa de 50 centavos. Eles não iam na minha casa por causa de 25 centavos. Eles iam porque eu conversava com eles. Eu dava atenção para eles, né? Até que teve um dia que eu fiquei doente, né? Fiquei 8 meses numa cadeira de rodas. Na minha casa tem um lance de escada, então eu não podia atender o portão. Então, nesse período que eu não estava andando, eu pedi para minha esposa continuar atendendo eles, né? Minha filha, meu filho, e assim foi feito, né? Então, eles sempre, ó, fala para o professor que mandou um abraço para ele, fala para o professor que mandou um abraço para ele. Até que eu voltei a andar. E no primeiro dia que eu estava andando, eu fui abrir o portão, o morador de rua me viu, ele veio correndo, me abraçou, e nós choramos copiosamente. Choramos. 50 centavos vale esse abraço, gente? Vale esse carinho? Vale essa amizade?
Vale esse respeito. 25 centavos. Ah, mas eu não vou dar moeda, não, porque o vagabundo que não sei o quê. Que vagabundo o quê? São pessoas, são meus irmãos. Então, eu não posso escolher. Ah, mas e o que ele vai fazer? É problema dele. Eu quis dar o dinheiro para ele. Eu fiz uma boa ação. O que ele vai fazer com o que eu dei para ele não é problema meu. Bom, eu achei que fez sentido para mim. Eu mudei para essa história do Chico Xavier. Né? Para mim fez sentido. Eu espero que faça sentido para você também. Né? Essa que é a verdade. Né? O que mais? Deixa eu puxar minha colinha aqui. Minha colinha aqui está muito boa. É isso mesmo. E outra coisa, gente. Né? Só para encerrar essa parte. Né? A verdadeira fraternidade, ela não se limita só aos seres humanos. Ela não se limita só aos terráqueos. Né? Ela abranja todos os seres vivos do nosso planeta. Todos os seres vivos. Né? Então, nós temos que respeitar e cuidar da natureza, das florestas, né? Dos animais e de todas as formas de vida. Portanto, nós temos que nos preocupar, sim, com o desmatamento. Nós temos que participar de campanhas contra o desmatamento, de estudos contra o desmatamento, né? Evitar de comprar produtos, né? Madeira, né? Seja uma mesa, um armário, enfim, uma cômoda, se essa madeira não tiver procedência, se não tiver documentação, para não ficar comprando coisa clandestina, que a gente não pode ficar financiando esses que ficam destruindo o meio ambiente. Então, nós temos que defender o meio ambiente. Né? Isso também é ser o quê? Exercer a fraternidade plena, a verdadeira fraternidade, cuidando do meio ambiente, né? Cuidando dos animais. Então, às vezes a gente vê cachorro de rua, né? E a gente tem um cachorro em casa de raça. Né? Eu tenho cachorro de raça em casa. Eu não estou falando mal, não. Até porque se estiver falando mal, estou falando mal de mim. Né? Mas, e por que a gente não tem um vira-lata em casa? Por que a gente não adota um vira-lata? Né? Então, nós temos que cuidar dos animais, temos que cuidar da natureza. Né? Porque tudo no universo, gente, está interligado. Nós estamos interligados, nós pessoas, os seres vivos, todos estamos interligados. Né? E vai chegar um dia que nós não vamos mais comer carne de animal. Eles serão nossos irmãos. Eu sei que nessa encarnação eu vou ter muita dificuldade nesse particular. E eu não vou ser hipócrita, não. Para ficar falando uma coisa e fazendo outra. Eu não vou ser hipócrita. Mas eu sei que vai chegar uma hora que nós não vamos mais fazer isso. Em respeito aos nossos irmãos, aos animais. Né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas, pelo menos esses domésticos, a gente precisa cuidar deles. Né? Então, gente, para o Espiritismo, a fraternidade é uma das bases fundamentais para a evolução do espírito. Olha só, gente. Segundo a doutrina espírita, a fraternidade é uma das bases fundamentais para a evolução do espírito, pois ela nos permite exercitarmos a caridade, a humildade, a compaixão, virtudes tão caras, tão nobres, tão importantes, que nós temos que desenvolver em nosso ser, em nós mesmos, né? Rumo à perfeição moral. Né? Então, o nosso processo evolutivo passa pela vivência da fraternidade, passa por esse caminho, né? Que nós estamos aqui apresentando. E ao amarmos e respeitarmos uns aos outros, né? Independente das diferenças que possam existir, e já falamos de algumas delas aqui, né? Nós estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade onde exista justiça social, dignidade humana, né? Onde exista paz. Né? Ou seja, estaremos contribuindo, gente, para a promoção da igualdade, a liberdade,
é solidariedade entre todos os povos, né? Entre todos os povos. Então, isso é muito nobre, meus irmãos, né? É importante que cada um de nós faça a sua parte nesse processo, né? Para que essa fraternidade universal ela possa ser uma realidade. Porque é Jesus que nos ensinou a fraternidade universal quando ele nos questionou: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Francisco de Assis, o amor que ele tinha para os animais. Que coisa mais linda! O amor de Francisco de Assis com os animais. Isso me deixa até emocionado. Viu? Aquela alma nobre, né? Falando dos animais. Irmão Sol, irmão Lua, né? Irmão Rato, irmã Barata, e tantas histórias, né? Do carinho que ele tinha com os animais, né? Então, ao fazermos isso, ou seja, a viver a fraternidade, nós estaremos contribuindo para a regeneração da humanidade. Esse é o nosso quinhão, esse é o nosso pedacinho. Nós temos que fazer, cada um a sua parte, né? Cada um a sua parte. Não é fazer aquilo que você não está preparado, não é fazer aquilo que você não dá conta. Cada um de nós temos uma pequena parcela aí, né? E se nós temos uma pequena parcela, então nós precisamos dar um jeito de colocar isso em prática, tá? Bom, eu ganhei pela internet um quadrinho, né? E do jeito que eu ganhei, eu até fiquei... Eu não vou, assim, compartilhar nem nada, não. Vou falar dele para vocês, porque isso aqui eu tenho ele comigo, e vira e mexe eu estou olhando para ele. Então, assim, ó, aparece em cima, assim, ó, o que vai comentar? Aí tem duas flechinhas, né? A primeira, precisa mesmo dizer isso? O que você vai comentar? Precisa mesmo dizer isso? Né? Aí tem escrito assim, ó, não. Aí tem uma flechinha, guarde para você. Aí do outro lado, a pergunta é a mesma, né? O que vai comentar? Precisa mesmo dizer isso? Sim. Aí vem uma outra pergunta. É útil? Aí na resposta é não. Bota lá embaixo. Guarde para você. É útil? Se for sim, aí vem uma outra perguntinha. Pode ofender alguém? Sim. Se for sim, guarde para você. Pode ofender alguém? Não. Aí tem outra perguntinha. É um palpite? Sim, é um palpite. Guarde para você. É um palpite? Não. Aí tem outra pergunta, né? Você gostaria de ouvir? Não. Então guarde para você. Você gostaria de ouvir? Sim. Aí tem outra pergunta. Então comente. Olha o exercício, né, de algo que você vai falar, de algo que você vai comentar, de uma série de perguntas, até de fato você comentar ou guardar para você. Então, esse esqueminha ele tem me ajudado a pensar muito sobre coisas, né, até em rede social, que antes eu já publicava, né? Então, tem muita coisa que eu estou guardando para mim. Agora, tem outras que eu acabo caindo em tentação, viu, gente? Também não sou perfeito, não. Mas eu estou melhorando com esse esqueminha aqui, né? Ele está sendo útil para mim. Bom, agora, para encerrar, eu vou pegar algumas citações de obras de Allan Kardec, né, que corroboram com tudo que eu falei até aqui. Tá? Então, eu começo lá no Evangelho, no capítulo 24, buscai e achareis, no item 8, né, observai os pássaros do céu. Ali, Allan Kardec fala assim, eu peguei só um trecho, tá, gente? Claro, não poderia ser diferente. Né? Ele fala assim, ó, quando a fraternidade reinar entre os povos, né, como entre as províncias do mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Quando a fraternidade reinar entre os povos, né, como entre as províncias do mesmo império, o supérfluo de uns, né, vai suprirá a insuficiência de outros.
e cada um terá o necessário. Olha que coisa bonita, né? Isso é forte, gente. O rico, então, se considerará como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, né? Quer dizer, se espalhar sua riqueza, ou parte da sua riqueza, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, quer dizer, se ele guardar a sua riqueza, né? Coisa que muito rico não faz, mas tem muito rico que faz, né? Se as desperdiçar, se deixar que se perca o excedente do que haja comido, né? Nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Então, qualquer lição aqui? Aquele que tem muito, ele tem que espalhar para aqueles que têm pouco. Isso vai acontecer no dia que a fraternidade reinar entre os povos. Hoje, se alguém ler esse trecho do Evangelho, vai rir na minha cara. Até parece que o rico vai ficar distribuindo dinheiro. Mas por quê? Isso é papo de socialista? O Espiritismo é socialista? Não, gente, é o Evangelho. Só estou lendo para o Evangelho. Tá? Então, não faça comentários maldosos. Não faça. É o dia em que a fraternidade reinar. Né? Então, talvez não seja para esse mundo. Tá? Mas nós é que temos que mudar. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que viver a fraternidade. Nós que temos um pouquinho a mais. Né? Evangelho de novo, agora capítulo 17. Sede perfeitos. Né? Instrução dos Espíritos, item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, autoridade como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Autoridade e riqueza, né? É uma delegação que terá que prestar contas àquele que se ache dela investido. Portanto, quem tem qualquer autoridade, né, pode ser o síndico do prédio, é uma autoridade. Um professor, autoridade. Né? Um militar, uma autoridade. Né? Um político, uma autoridade. Né? Um pai. A gente fala muito de político, né? Mas a gente esquece que pai é autoridade, que mãe é autoridade. Pois é. Então, nós vamos ter que dar o quê? Prestar contas. Né? Então, não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar a vão prazer de mandar. Nem conforme supõe a maioria dos potentários da terra, como um direito, uma propriedade. Então, gente, sinto muito dizer, o seu dinheiro foi construído com tanto esforço, com tanta luta, esse dinheiro não é seu. Essa propriedade não é sua, é de Deus, que nos emprestou. Viu? Esse corpinho que você está usando, lindo e maravilhoso, não é seu. É de Deus, nosso Pai, que nos emprestou. Nem o corpo é nosso. A gente devolve tudo. Né? E o texto segue, e Allan Kardec vai explicando assim, ó, e Deus tira tudo se ele quiser. Tira tudo. Tira a riqueza, e tem gente que não fica pobre na mesma encarnação, nem precisa para a próxima. Ah, porque na próxima encarnação o rico vira pobre. Não, às vezes na mesma encarnação fica pobre. Né? Ou está vendendo saúde, aí perde a saúde, fica doente. Não é? Fica aquele monte de doença, e remédio para cá, remédio para lá, exame para cá, exame para lá, consulta para cá, consulta para lá. O Pai tira, gente. Viu? Então, olha o que diz no Evangelho. Não vai pensar, né? Primeiro, vai ter que prestar contas, né? Do poder que você tem, da riqueza que você tem. Prestar contas. Por quê? Porque não é seu, é do Pai. Né? A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada de seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando lhe convém, e a retira quando julga conveniente. Então, a riqueza e o poder
é uma missão ou uma prova, né? Então, vamos procurar. E assim, eu não estou falando para quem é rico e milionário, não. Eu estou falando para mim mesmo. Porque, comparando o Adolfinho com muita gente nesse país, o Adolfinho é rico. O Adolfinho tem muitos recursos. Então, eu não estou mandando, estou dando lição para ninguém, não. Eu estou falando para mim. Esse texto está escrito para mim, viu, gente? Não pense vocês que eu estou na qualidade do bonzão que está mostrando para o outro, como se eu fosse alguma coisa. Não, é para mim isso aqui. É para mim isso aqui. Assim como pergunta ao rico, é o mesmo texto, tá? Que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deveras ter o manancial a espalhar, a fecundidade a teu redor? Também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade. Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evistaste? Que progresso facultastes? Olha só, tá vendo? Né? Então, isso tudo para mostrar o quê? Que nós temos que viver a fraternidade. Que a fraternidade é justamente o contrário, né? De ficar pensando no aqui e no agora. Vamos parar de ficar nos importando, gente, com título, com carro, com casa, com dinheiro no banco. Vamos parar com isso. A outra encarnação é outra encarnação. Os tesouros do céu não são esses. E nós, espíritas, estamos presos nos tesouros da terra. Nós estamos brigando por causa de quê? De tesouros da terra. Porque a minha concepção política, porque a sua concepção política, elas não prestam. Nenhuma e nem outra. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Agora, o dia que reinar a fraternidade, então, gente, o Espiritismo vai além. Para de falar que o Espiritismo apoia esse ou aquele candidato, esse ou aquele político. Não apoia ninguém. Porque o Espiritismo transcende. O Espiritismo fala de outra coisa, gente. Essa vida não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual, meus irmãos. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos aqui de passagem. Não podemos, não. Livro dos Espíritos, item 798. As ideias só com o tempo se transformam. As ideias, só com o tempo. Né? Nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professavam. De quais ideias que ele está falando aqui? Das ideias do homem velho. Essas ideias vão passar, gente. Vão passar. Não é da hora para outra, né? Os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, imbuídos de princípios, como sucede com as ideias políticas, né? Como vede o paganismo. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo dissipará. Então, eu não pretendo aqui querer mudar a cabeça de ninguém, mudar ninguém. Eu não pretendo aqui dizer que esse ou aquele está errado. Não. Mas eu sei o que eu preciso fazer. É respeitar aquele ou aqueles que pensam diferente de mim. Né? É isso que eu tenho que fazer. É conviver. Viagem Espírita, em 1862. Quando a caridade estiver penetrada as massas, quando a caridade estiver penetrada as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força das coisas. Os abusos oriundos do personalismo desaparecerão. Mas a caridade, gente, ela tem que penetrar as massas. E para ela penetrar as massas, nós temos que viver a verdadeira fraternidade. Né? A caridade é o quê? Ensinai, pois, a caridade. E, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora da salvação da sociedade. É a âncora da salvação da sociedade. Só ela, a caridade, pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Livro Viagem Espírita, 1862. Tá? E, para encerrar,
agora sim, né? Na Revista Espírita, novembro de 1862, tem uma comunicação de um espírito, né? Na cidade de Lyon, dia 16 de setembro de 1862. A matéria é Dissertações Espíritas, Fundamentos da Ordem Social. Está na Revista Espírita, novembro de 1862. Começa assim: Ei-vos reunidos para ver o Espiritismo em sua fonte, a fim de olhar de frente essa ideia, de apreciar as grandes ondas de amor que ela prodigaliza aos que o conhecem. O Espiritismo é o progresso moral, é a elevação do espírito na via conducente de Deus. O progresso é a fraternidade em seu nascedouro, porque a fraternidade completa, tal qual pode o espírito imaginá-la, é a perfeição. Olha que beleza, hein, gente? A fraternidade completa, tal qual o espírito imagina, é a perfeição. Meu Pai do céu, que coisa mais linda. Perdoa, viu, gente? Não é para eu ter interrompido, não, mas eu não aguentei. A fraternidade pura é o perfume do alto, uma emanação do infinito, um átomo da inteligência celeste. É a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar a uma condição social que possa substituir e produzir os efeitos dignos da grande causa da qual combateis. Sede irmãos, portanto, se quiserdes que o germe lançado entre vós se desenvolva e se torne a árvore que buscais. A união é a força soberana que baixa a terra, e a fraternidade é a simpatia da união, é a poesia, o encanto, o ideal positivo. Precisais ser unidos para serdes fortes, e ser fortes para fundardes uma instituição que não repouse senão sobre a verdade, tornada no tocante e tão admirável, tão simples e tão sublime. As forças divididas aniquilam-se, reunidas são cada vez mais fortes. E se considerar o progresso de cada criatura, se refletir no amor e na caridade que brota de cada coração, a diferença será muito maior. Sob o sublime influxo desse sopro inefável de laços de família, se apertam mais os laços sociais, tão vagamente definidos, se esboçam, se aproximam e se acabam formando um único feixe de todos esses pensamentos, de todos esses desejos, de todos esses objetivos de natureza diversa. O que é que vedes sem a fraternidade? O egoísmo e a ambição. Cada um tem o seu objetivo, cada um persegue o seu lado, cada um marcha a seu modo, e todos são fatalmente arrastados para o abismo aonde mergulham. Há séculos, todos os esforços humanos, com união a um só objetivo, pois há um só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, pois, meus amigos, é o que incessantemente vos repete a voz do nosso mundo. Uni-vos e chegareis mais depressa ao vosso objetivo. É sobretudo dessa reunião inteiramente simpática que deveis tomar a resolução irrevogável de seres unidos por um pensamento comum a todos os espíritas da terra, para oferecerdes a homenagem do vosso reconhecimento àquele que abriu o caminho do bem supremo, aquele que trouxe a felicidade às vossas cabeças e a alegria aos vossos corações e a fé aos vossos espíritos. Vosso reconhecimento é sua recompensa atual. Não nos recuseis, portanto, e fazendo a oferta de uma só vez, dareis o primeiro exemplo da verdadeira fraternidade. Leon de Muriani, Espírito Protetor. E assim, meus amigos,
eu me despeço de vocês, agradecendo pela paciência, pela oportunidade, pelo carinho, e que possamos estar juntos em outras oportunidades, falando dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos orienta. Um grande abraço. Oh, querido, que lindo, lindo. Foi muito bonito esse fechamento que você fez. Eu quero até compartilhar uma coisa com vocês e com os amigos, você falando do Chico. Eu tenho uma história do Chico também. Essa questão, ele é o exemplo de fraternidade para nós, né? Vamos ver assim. Sabe qual história que sempre, toda semana eu lembro do Chico, a hora que eu vou na feira comprar tomates. E ele estava lá, né, comprando tomates, e ele pegava uns estragados, ele pegava uns bons e uns mais estragadinhos, né? Aí a pessoa virou e falou assim: ai, Chico, mas por que você está pegando os estragadinhos também? Não, minha irmã, eu tenho que deixar para o próximo que vier também ter frutos, né? O tomate bom também para poder levar, né? Então, todas as vezes que eu compro tomate, eu lembro dessa passagem. E o Chico sempre nos ensinando a verdadeira fraternidade. E nós também queremos agradecer muito, Adolfinho. Foi assim, reflexões e mais reflexões, e que possamos, né, melhorar as nossas relações, sermos mais fraternos, principalmente com o nosso próximo mais próximo. Porque o próximo mais distante é mais fácil, não é, Delfim? Agora, o próximo mais próximo, né, aquele que está ali conosco, é que também temos que ter essa fraternidade. Então, meu amigo, nossa gratidão. Muito obrigada. Fique conosco, que nós vamos fazer a nossa oração final, e que Jesus, Maria Santíssima, essa equipe, essa pleide de espíritos educadores possam sempre estar te protegendo, meu amigo. Gratidão, Adolfinho. Obrigado. Meus amigos, finalizamos o mês de março com chave de ouro, né? Iniciamos com chave de ouro e estamos finalizando com chave de ouro, né? E eu quero convidá-los para a próxima semana. Eu até vou disponibilizar para vocês, que eu ainda não disponibilizei, o link da playlist da semana que vem, que é a continuação do Paulo Estevo com a nossa amiga Valdete. Então, fica aqui o nosso convite para a próxima semana. A próxima semana é a Valdete com o Paulo e Estevo. Estão todos vocês convidados para estarem aqui conosco. Mara, você tem mais algum recadinho da casa para passar para nós? Abre o link, está fechado o seu áudio. É verdade. Não, hoje não, Tânia, hoje está tranquilo, viu? Ah, então tá bom, gente. Que bom, Mara. Então, vamos agora passar para a nossa finalização, a nossa sensibilização, né? Enquanto o seu Adalto está ali organizando para fazer a nossa oração final, vamos agora, nesse momento, ligarmos ainda mais com o nosso Pai maior, com Jesus, a equipe do senhor José Marques Garcia, que sempre está nos assistindo, ele, esse trabalhador incansável, que quando esteve aqui conosco na Terra, nos ensinou também o que é a fraternidade, que possamos, durante toda essa semana e os dias vindouros, refletirmos sobre a importância dessa fraternidade, desse amor, que essa espiritualidade amiga estão sempre nos ensinando, né? Que possamos, meus amigos, sermos mais humildes, mais fraternos. E no momento das nossas orações, todos os dias,
levarmos o nosso pensamento aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que choram pela partida de um ente querido, seja para o mundo espiritual ou mesmo aqui no mundo material. Que as nossas vibrações possam chegar no lar dos vovozinhos, das vovozinhas, nos orfanatos, que todos, Senhor, possam ser abençoados, o nosso lar possam também receber esses fluidos benéficos que irão fluidificar as nossas águas, para que assim, Senhor, possamos prosseguirmos na nossa caminhada com muita paz, com muita luz e com muito amor. Seu Adalto? Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar. Compreendido que é compreender, amado que é amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, meus amigos que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Adolfinho, leve o nosso abraço à equipe da USE e o nosso agradecimento. Obrigada, Júlio. Uma boa semana também a todos. Um beijo no coração e até a próxima. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigada pela presença de todos.